Paz de Cristo, irmãos. Boa noite, Deus abençoe a vida de vocês. Peço que vocês abram a Bíblia ou olhem ali, não sei se vai estar ali, mas o texto de hoje é Lucas, capítulo 5, versículo a partir do 17. Lucas 5, a partir do 17. Amém? Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. E todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Deus de poder e de graça, só temos a Te adorar e a Te louvar pelo que Tu és, Pai. Obrigado, Deus, por nos trazer até aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua infinita misericórdia. Deus, a Tua misericórdia é o motivo de nós não sermos consumidos. Somos gratos, Senhor, pelaquilo que o Senhor fez naquela cruz. Somos gratos, Senhor, porque através disso nós temos salvação e esperança de vida eterna, Pai. Obrigado, Deus, por nos trazer aqui para ouvir a Tua palavra. Senhor, não permita que ninguém saia daqui indiferente a essa palavra, mas que essa palavra faça diferença na vida de cada um, como fez na minha. Em nome do Senhor Jesus, coloca a Tua mão de poder, Senhor, que possamos estar com corações abertos, que possamos de alguma forma nos identificarmos e aplicarmos essa palavra nas nossas vidas, pois para isso estamos aqui, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória, e é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Amém, irmãos. Fiquem à vontade. Bom, o título dessa mensagem está aí na tela, né? É com quem você se identifica nessa história. Então, a ideia, irmãos, de nós pregarmos o Evangelho, sempre é para que nós possamos aplicá-lo à nossa vida pessoal, no dia a dia. Amém? Essa é a ideia de nós lermos e aplicarmos à nossa vida. Então, a gente precisa se identificar com alguém, algum personagem dessa história, porque tem muitos personagens aqui nessa história, né? Então, imagina a cena, Jesus ali, uma casa lotada, a própria palavra diz no versículo 17 que ele era cheio da autoridade, do poder vindo do Pai, e aí alguns homens, imagina a cena, irmãos, é tremendo a gente tentar entender, né? Alguns homens, amigos daquele paralítico, tentaram entrar com ele, carregando ele, tentaram entrar na casa, mas a multidão o impedia. Tinha gente para fora, com certeza, gente pela janela, tentando escutar e se deleitar das palavras de Cristo. Mas não foi possível entrar pela porta. Mas eles tiveram uma brilhante ideia de subir até o terraço e descê-lo por uma abertura que tinha.
Que interessante a gente entender que verdadeiros amigos realmente sempre tentam nos levar a Jesus, ao único que cura. Porque amigos verdadeiros são aqueles que não desistem de nós, né? São aqueles que não desistem de você. Eles poderiam ter desistido e falar, vamos voltar outro dia, vamos procurar Jesus em outro momento. Mas não, eles foram até o final e não desistiram. E olha que interessante, assim que o homem foi descido pela maca através do telhado, a Bíblia fala que Jesus disse ao homem paralítico, os teus pecados estão perdoados. E ela disse, a Bíblia diz que vendo a fé que eles tinham, ou seja, vendo a fé dos amigos dele. Então o paralítico foi abençoado e perdoado pela fé dos amigos. Mas isso não podia deixar de ser, sempre tinha na vida de Jesus pessoas ali o criticando, opositores, acusadores, que eram os fariseus, né? Os escribas que estavam ali também. Mas Jesus não se abalou, porque ele, na verdade, nada está oculto a Deus. Eles pensaram, eles não falaram. E Jesus, como Deus, sabe todas as coisas. E o Espírito Santo estava com ele, ele tinha autoridade e poder de Deus. E o revelou ali aquilo que eles estavam pensando. E Jesus, ele não só perdoou os pecados daquele paralítico, mas também o curou fisicamente. Ele não deixou de cumprir a obra dele ali na vida daquele paralítico, não deixou de salvar aquela vida, não deixou de curá-lo. Ele não deixou de ser quem ele é, o Filho de Deus, cheio de autoridade e poder, o Deus de milagres que nós cantamos aqui, né? O Deus que também tem compaixão pelos necessitados. E a reação daquele homem, qual que foi? Levantou, pulou, saiu louvando a Deus. E essa é uma reação que Deus espera de nós. Uma reação de gratidão. E as outras pessoas, elas também ficaram atônitas, glorificaram a Deus, cheias de temor. E dizendo, hoje vimos coisas extraordinárias. Glória a Deus, irmãos. Isso é só uma introdução, tá? Só repassando a história. Para quem nunca ouviu, eu tenho certeza que vocês já leram e já ouviram essa história. Mas, imagina uma coisa, irmãos. Era um dia comum na vida ali, daquela multidão. As pessoas estavam acostumadas a ver Jesus, a ouvir Jesus, contar suas histórias, falar realmente do Evangelho, do reino de Deus. Mas alguém resolveu fazer a diferença. Alguém resolveu tomar uma atitude diferente. Alguém resolveu sair da zona de conforto. Alguém resolveu fazer o bem ao próximo. Alguém resolveu pôr sua fé em prática. E esses foram os amigos daquele paralítico. E por mais que eles encontraram dificuldade, eles não deixaram de ir até o fim para ajudar o amigo. E essa fé deles fez toda a diferença na vida do amigo, daquele paralítico. Essa atitude de fé fez a diferença, porque aquele paralítico, ele não só recebeu a cura física, como a Charlene falou aqui, né? Porque Jesus, ele tem cura integral para nós. Então ele recebeu primeiro a cura espiritual, né? Jesus disse, seus pecados estão perdoados. E depois ele recebeu a cura física também. E eu creio que também que ele foi curado emocionalmente também naquela, não sei se era manhã ou se era tarde, né? Então ele tinha muito motivo para louvar e exaltar o nome do Senhor, e foi isso exatamente que ele fez. Baseado nessa história, meus queridos, eu escrevi algumas coisas aqui, pela graça de Deus, e eu quero somente 15, 20 minutos da atenção de vocês, nada mais do que isso. Porque é rápido aqui. A palavra de Deus, ela é simples, ela é objetiva. Tá? Então, eu quero falar sobre algumas verdades, algumas aplicações para a nossa vida. E são coisas óbvias, mas que precisam ser faladas. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu creio que a palavra de Deus, ela entra lá no fundo da alma, onde faz divisão entre alma e espírito, né? Então, mesmo que seja óbvio, tome para você e aplique na tua vida. Porque é óbvio, a gente às vezes ouve, mas às vezes é difícil praticar, né? Primeira verdade, irmãos, para a gente aplicar na nossa vida. Não deixe de acreditar no improvável. Não deixe de acreditar no impossível. Porque para Deus nada é difícil.
Todo mundo sabe disso, né? Mas é uma aplicação para a nossa vida. Porque às vezes a gente passa por situações difíceis e às vezes a gente esquece de quem é nosso Deus. Às vezes a gente esquece que Ele é o Deus do improvável, do impossível. Quando a gente passa por situações, né, que são impossíveis aos nossos olhos, a gente às vezes balança na fé. É ou não é? Dá aquela balançada, como se Ele não fosse capaz de reverter qualquer situação. Como se Ele não fosse capaz de reverter qualquer quadro. Como se nada fosse, ou como se tudo, né, fosse impossível. Mas por mais impossível que pareça, não há doença que Ele não cure. Não há situação que Ele não resolva. Não há barreira que Ele ultrapasse. Porque Ele é o Deus soberano. Ele está acima de todas as coisas. A lamentação, a murmuração, a reclamação não resolve nada. O que resolve é ir aos pés de Cristo. Por isso, irmãos, a gente precisa ter convicção nisso. Convicção de em quem nós cremos. De que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Temos que manter a nossa fé firme nele. Ainda que as coisas estejam ruins. É fácil manter a fé firme nele. É mais fácil a gente viver aquela gangorra espiritual, aquela montanha-russa espiritual, do que a gente cumprir a palavra que diz em Coríntios, né, para mantermos firmes, constantes, abundantes. Mas no momento ruim, parece que a gente esquece dessa palavra, mas Ele é a única solução, não há outra solução. Como foi dito aqui também, não combinei nada, irmãos, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Deus sabe todas as coisas. No tempo determinado, Ele pode curar, ou pode não curar também. Mas o importante é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não sei se vocês sabem, mas hoje, exatamente hoje, minha mãe faria 70 anos. 70 anos, olha que bênção. E Deus, aprove a Deus não curá-la. Mas, por isso, nós não podemos perder a confiança no Deus que nós servimos. Porque Ele sabe o que é melhor. Hoje, estava conversando com o Natanael, a nossa atitude hoje é de gratidão, é de louvor a Deus, é de alegria pela vida que ela viveu, por aquilo que ela representou para nós. E não de lamento por não estar mais conosco, pela ausência, mas alegria pelo que ela foi e esperança, porque um dia nós temos certeza que a veremos novamente. Então nós temos que confiar, ainda que as coisas estejam ruins, ainda que nós estejamos vivendo uma tormenta, ainda que a gente esteja passando por um momento de dificuldade, porque nós temos que crer que Deus é soberano. Deus é soberano, Deus está acima de tudo. E quando nós temos essa certeza, ainda que estejamos na tormenta, nosso coração fica em paz. Amém? Vocês creem também assim? Vocês estão comigo? Estou pregando para alguém aqui hoje? Glória a Deus. Segunda aplicação, irmãos. Escolha bem os amigos que você anda. Escolha bem as pessoas que você anda ou que andam com você. Se essas pessoas estão te levando para mais perto ou para mais longe de Jesus. A gente precisa andar com pessoas que vão nos encorajar. Quando a gente está passando por um momento de dor, dificuldade, a gente precisa andar com pessoas que vão nos encorajar e não vão ficar nos julgando ou nos colocando mais para baixo, né, nos condenando. Mas a gente precisa andar com pessoas que estão dispostas a nos ajudar, pessoas que estão dispostas, assim como os amigos do paralítico, até nos carregar se for necessário. Né? Pessoas que estão dispostas a ir até o fim por nós, para que a gente encontre o único caminho que é Jesus. Esses são amigos de verdade, não aqueles que andam com a gente e só enquanto eles se beneficiam de alguma forma da nossa amizade. Mas são aqueles que realmente se doam por nós, aqueles que estão dispostos a sacrifícios, aqueles que estão dispostos até a nos confrontar quando é necessário, né? A chamar a nossa atenção. Esses são amigos de verdade. Então cuidado das pessoas que você está andando, cuidado dos amigos que você escolhe.
Se eles estão te levando, realmente, faça esse exame pessoal. Se as pessoas que andam com você, ou que você anda, estão te levando para mais perto ou para mais longe de Jesus. Porque Paulo aos Coríntios, ele fala que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então, isso é de fato, isso é palavra de Deus. Então, com quem a gente está andando? Nossos amigos estão, de fato, interessados em nosso bem-estar? Ou somente naquilo que vão extrair de nós? E nós, temos sido bons amigos? Nós temos sido bons amigos? Nós temos levado pessoas a Cristo? Os amigos daquele paralítico, eles negaram a si mesmo, eles negaram os seus próprios interesses, porque certamente aquele paralítico estava pesado, e aí quando eles viram aquela dificuldade, eles não mediram esforços. Não mediram esforços para levá-lo até Jesus, ainda que tivesse que levar ele até o terraço, amarrar, sei lá, corda e descer ele pelo telhado. Imagina a ginástica que eles tiveram que fazer, irmãos. Eles não mediram esforços. E essa fé deles tocou o coração de Jesus. Amém? Terceira aplicação para nós aqui é que nós devemos perseverar, nós devemos persistir, ainda que tenhamos muitos obstáculos, ainda que tenhamos muitas dificuldades, obstáculos apareçam, precisamos perseverar, irmãos, mesmo diante das barreiras. E foi isso que os amigos dele fizeram. Não conseguiram entrar pela porta, arrumaram um jeito criativo de descê-lo pelo telhado, né? Porque eles sabiam em quem estava a esperança deles. A esperança deles não estava no esforço deles, mas estava em Cristo, que poderia curar o amigo paralisado. Então, quando você tem uma esperança, quando você tem um propósito, quando você tem um alvo, não tem barreira que te segura, é ou não é? Então, foi isso exatamente, é desse tipo de pessoas que nós precisamos que andam ao nosso lado. E é outra coisa, irmãos, é esse tipo de pessoas que nós precisamos ser. Né? Esse tipo de pessoas que nós precisamos ser. Pessoas que têm empatia. Não estou falando que é fácil, não estou falando que eu consigo cumprir tudo isso, mas Deus me deu essa palavra, eu preciso falar para vocês, irmãos. Estamos todos juntos aqui no mesmo barco. Então, mas nós precisamos ser pessoas que têm empatia. Não é? Pessoas que se colocam no lugar do outro. Pessoas que olham as necessidades dos outros. Que realmente faz algo para ajudá-la, não fica paralisado, não fica só no nosso mundo egoísta. Será que a gente tem sido esse tipo de pessoa? Será que a gente tem feito e sido a diferença na vida das pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho? Isso é para nós refletirmos. Outra palavra que me veio é altruísmo. E o nosso maior exemplo de altruísmo é o próprio Cristo, né? Que não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas deixou a sua glória, se fez humano, se fez carne por amor a nós e foi até o fim, não desistiu, né? Ele colocou o interesse nosso acima do... Né? É o que Paulo diz ainda aos Filipenses 2 ali, versículo 4, né? Colocar os interesses das pessoas acima dos nossos. Não é fácil, irmãos, mas Deus nos chama para isso. Deus nos chama para sermos altruístas, para amar as pessoas, para não desistir, até daquelas pessoas que parecem que são marginalizadas diante da sociedade. Deus nos chama para amar esse tipo de pessoas, mesmo que essas pessoas não tenham nada para nos dar em troca. Deus nos chama para amar, para sermos altruístas. E a última aplicação que eu anotei aqui, irmãos, é para nós não deixarmos de fazer a obra de Deus só porque tem opositores, críticos, acusadores. Não deixemos de fazer a obra de Deus. Não abandonemos o nosso chamado. Não abandonemos o nosso ministério. Não olhemos para os acusadores, para os críticos, mas olhemos para o alvo que é Cristo. Amém? Se os amigos do paralítico, vocês acham que, hipoteticamente falando, a gente não sabe, a Bíblia não fala, mas pode ser que tinham ali pessoas, né, quando eles imaginaram, vamos ali vamos no terraço, vamos levá-lo. Pode ser que tenham pessoas que falam, não vai dar certo isso. Isso, vocês estão loucos, imagina.
Levar no telhado, vocês estão loucos, vocês querem matar. De vez em curar, vocês querem matar, né? Imagina, isso é loucura, não vai dar certo, é perigoso demais. Mas eles não ouviram essas vozes, eles foram até o final, não desistiram por amor ao colega. E Jesus, da mesma forma, ele não deixou de cumprir a obra que ele tinha que fazer na vida daquele paralítico, porque tinham ali fariseus, tinham ali escribas, mestres da lei, que iriam criticá-lo, iriam se opor, né, ao fato dele perdoar o pecado do homem. Ele não deixou de fazer a obra, não deixou de cumprir. Aquilo não o inibiu, não o impediu de fazer a vontade de Deus e restaurar aquela vida. Amém? Essas coisas, então, irmãos, essas críticas, essas pessoas, elas não podem nos impedir de cumprir o chamado, o propósito de Deus na nossa vida. E eu vejo isso acontecer também. Muitas pessoas, elas se deixam abalar por críticas, por oposições. E será que nós, muitas vezes, a gente não fica inibido por conta disso? Da presença de pessoas que pensam diferente de nós, ou pessoas que nos criticam por fazer a vontade de Deus? Será que a gente acaba se escondendo para evitar críticas, ou para evitar se expor, para evitar desagradar pessoas, ao invés de nos expormos e fazer a obra que Deus quer que a gente faça? A gente não está aqui para agradar homens, como Jesus não estava para agradar homens ali. Deus nos chamou para uma missão, e nós vamos desistir porque tem pessoas que vão nos acusar ou são opositores àquilo que Deus nos chamou para fazer. Às vezes parece que a gente teme mais aos homens do que a Deus. Às vezes a gente tem medo daquilo que as pessoas vão pensar de nós, ou vão falar de nós, se nós fizermos a obra de Deus, aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Está preocupado mais com a nossa reputação. O paralítico, irmãos, olha só a reação dele. Ao ser curado, ele não quis nem saber da opinião dos fariseus, quis nem saber, saiu pulando e louvando a Deus, glória a Deus, aleluia. Né? E a gente tem que parar e refletir nessas coisas. Né? Se a presença de alguém, se a presença de críticos, de opositores, tem impedido a gente seguir adiante no ministério. Tem impedido a gente seguir adiante naquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer. A gente não pode deixar que tais coisas ou tais pessoas sejam instrumentos de Satanás para nos parar. Não podemos parar, nós temos que prosseguir para o alvo, olhar para a cruz, olhar para Cristo. Nós não estamos aqui para agradar pessoas, estamos aqui para agradar ao nosso Deus, a seguir o exemplo dele. Ele foi por mim, ele foi até o fim por mim e por você. Ele enfrentou dores, enfrentou oposições, enfrentou críticas, mas não desistiu. Não desistiu por amor a nós. Ele não deixou de cumprir o plano de Deus, o plano de salvação. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Se Jesus tivesse desistido da sua missão, não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui louvando e glorificando o nome dele. Não teríamos esperança. E para concluir, irmãos, agora chegou a hora da aplicação. Chegou a hora de nós nos identificarmos com alguém nessa história. Tem muitos personagens nessa história. A gente precisa se identificar. Não é possível que nós não nos identifiquemos com alguém. Então, qual é o seu estado hoje? Qual que é o seu estado hoje? Com quem você se identifica nessa história? Será que você se identifica com aquele paralítico que precisava de cura? Será que você se identifica com os amigos do paralítico que ajudaram ele, que levaram até Cristo? Será que você se identifica com a multidão que estava lá? Talvez só interessada nas bênçãos de Jesus? Ou será que você se identifica com o próprio Jesus, que está fazendo a obra de Deus e sendo criticado e pensando em desistir? Se você se identificou com o paralítico, eu
quero dizer que Deus tem cura para você hoje. Que tipo de cura você precisa? É cura física? Jesus pode. É cura emocional? É cura da alma, das suas emoções? Jesus tem cura para você. É espiritual? Nada é impossível ao que crê. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Creia nele, somente creia nele e vá na direção dele. Porque Ele é o Deus de cura, como nós cantamos aqui. Ele é o único caminho. Ele é o único que pode te curar. Ele é o único que pode te dar uma nova vida. Ele é o único que pode te restaurar. Ele é o único que pode refazer a tua história. Ele é o único. Não há outro caminho, irmãos. Não há outro caminho. Agora, se você se identificou com os amigos do paralítico, quero dizer para você também que não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer na vida de alguém que Ele colocou no teu caminho. Ele colocou alguém no teu caminho para você ajudá-lo, para você levá-lo até Cristo. Então leve essa pessoa até Cristo, ainda que seja carregada. Você é amigo de alguém que precisa de cura? Todos nós aqui, eu tenho certeza, conhecemos pessoas, sejam familiares, sejam vizinhos, amigos de trabalho, que precisam de cura, que precisam de Jesus. E o que a gente está fazendo por essas pessoas? Será que a gente tem levado essas pessoas até Cristo? Ou a gente já permitiu que obstáculos nos parassem? Ainda dá tempo para retomar essa caminhada. Ainda dá tempo para começar a ajudar alguém a seguir nesse caminho, rumo à cura, rumo à salvação, rumo a Jesus Cristo. Mas você pode estar se identificando também com o próprio Jesus nessa história. Que está sofrendo críticas. Às vezes você pode estar sofrendo críticas por fazer a obra de Deus. Ou às vezes você pode estar sofrendo críticas simplesmente por fazer a vontade de Deus. Ou você pode estar pensando em desistir do seu ministério. Ou você já desistiu do seu ministério, não sei. Simplesmente por conta disso. Saiba que críticas, perseguições, oposições, tudo isso vai acontecer. Não vai parar de acontecer. Mas se o próprio Cristo foi perseguido, foi criticado, foi acusado, porque eu e você não seríamos, irmãos? Né? Você está sofrendo perseguição, oposição por fazer a vontade de Deus? Então essa mensagem é para você também. Não desista, persevere. Vá em frente, tenha bom ânimo. Seja um vencedor em Cristo Jesus. Porque maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Essa palavra é para você, querido. Para mim, para todos nós. 1 Coríntios, já citei aqui, mas fala que para nós sermos firmes, constantes, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nós não trabalhamos para homens, estamos aqui sim para servir pessoas, mas para agradar ao único que é digno de louvor e honra. Porque no final Jesus está preparando uma coroa não de espinhos, porque Ele já sofreu por nós. Ele já derramou o sangue. Mas é a coroa da vida que Ele está preparando para nós. E Ele promete àqueles que permanecerem fiéis até Ele. Fiéis até o final. Então não importa com quem você se identificou nessa história. Pode ser que você também não tenha se identificado com nenhum desses grupos. Pode ser até que você tenha se identificado com a multidão que estava lá, só olhando, desinteressada, às vezes sem compromisso, não sei. Hoje também é tempo de se posicionar, como o pastor Lima disse. Tempo de se posicionar, de sair da multidão e ser o amigo que vai levar o paralítico até Cristo. Amém, queridos? Ninguém foi chamado para esquentar banco, não. Nós fomos chamados para fazer diferença neste mundo. Fomos chamados para levar as pessoas a Cristo.
para que elas sejam curadas, porque Jesus tem cura integral. Então Deus está falando com cada um de nós aqui, seja com quem você se identificou, que todos nós possamos sair daqui com a mente renovada, todos nós possamos sair daqui com o ânimo renovado, com a paz de Deus que excede todo entendimento, com a certeza que Deus está com cada um de nós, e que a gente realmente segure nas mãos de Deus e viva a vida que Ele nos chamou para viver lá fora, e ser diferença neste mundo. Amém, queridos?